Porque vocês têm seus problemas, nós temos nossas adversidades, e muita gente fala conosco, manda mensagem, e eu tenho feito atendimento online também, e as pessoas vêm, bispo, por que a minha vida não vai? Eu tenho orado, eu tenho vindo na igreja, eu faço corrente, eu venho no dia que é falado para vir, eu estou vindo, mas as coisas não estão acontecendo. Você precisa entender que Deus, entenda isso, Deus, Ele só pode operar na nossa vida através da fé. Só a fé faz Deus operar. A fé. Não há fé, não há bênção. Diga, não há fé, não há bênção. Não há fé, não há milagre. Não há fé, não há resposta. Não há fé, não há salvação. Deus opera pela fé. A Bíblia diz que Deus, quando criou todas as coisas, Ele falou e Ele creu no que Ele falou. A fé que nós temos é a fé de Deus. Diga, a fé que eu tenho é a fé de Deus. É a fé de Deus. A fé que nós temos veio de Deus. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Gênesis 1, capítulo 1, diz, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Então disse Deus. O que nós estamos vendo aqui nessa passagem é que Deus também cria no que Ele falava. Houve uma união da crença com a confissão, o falar, o que você crê. Enquanto não houver em nós essa mesma crença e confissão, você não vai ver resposta de Deus. O que está no seu coração tem que estar também nos seus lábios, na sua boca. O que está no seu coração tem que estar nos seus lábios. O que você fala tem que ser o que você crer. O que você crer no coração tem que ser o que você fala. Enquanto não houver essa união da confissão com os lábios e a crença no coração, você não verá resposta de Deus. Não haverá resposta de Deus. Às vezes a pessoa crê no seu coração, ela crê em Deus, ela crê na palavra, mas quando ela fala, é diferente do que ela crê. Não há uma concordância do que ela fala e o que ela crê. E há outras pessoas que até falam fé, até falam as coisas, até declaram as coisas, mas aquilo não está em seu coração.
Para que o milagre aconteça, é preciso que esteja no seu coração a crença e na sua boca a confissão daquilo que você crê. Esse é o princípio da fé. Essa é a estrutura da fé. Crer no coração e confessar com os seus lábios, falar com os seus lábios. Você fala aquilo que você crê. Então aquilo se torna realidade. Deus disse: haja luz e houve luz. Significa que Deus creu na sua própria palavra. Deus creu na sua própria palavra. Deus teve fé na sua própria palavra. É por isso que a Bíblia diz que a nossa fé vem de Deus. É por isso que Paulo diz em Coríntios 14 que nós recebemos uma medida de fé da parte de Deus. Porque a fé vem de Deus. Paulo disse, porque isso não vem de vós, mas é dom de Deus, falando da fé. Porque isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É a fé de Deus. Deus falou e ele creu no que ele falou. E aquilo que ele falou aconteceu. Não é diferente conosco. Não adianta você falar uma coisa aqui e lá fora você falar outra. Você pode crer no seu coração, mas você confessa a derrota, você confessa o contrário, você confessa pobreza, você confessa que você foi vencido. Quando você vai a Romanos, capítulo 10, por favor, Romanos 10. Lá no versículo 9. Romanos 10, 9. Eu estou dando para você o segredo, a fé de Deus. Diz aqui: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Veja que isso se aplica até a salvação. Depois vem o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, para Deus fazer justiça, para Deus operar, para Deus se manifestar, para acontecer algo. Com o coração se crê. E com a boca se confessa a respeito de quê? Essa salvação não é apenas a salvação da alma. Não se está falando apenas da salvação da alma. Mas Deus salva você. Ele livra você, Ele salva você de qualquer situação que você estiver vivendo. Ele salva você. Se com o coração você crê e com a boca você confessar. Mas, bispo, como que eu posso confessar se o que eu tenho visto é totalmente oposto? Eu só vejo o problema, eu só estou vendo as coisas piorarem, eu só estou vendo... Aí está a fé. A fé, gente, a definição da fé, a estrutura da fé, Hebreus 11, 1, é, pois, a fé, a certeza de coisas que não se vê. Você não vê aquilo que você quer. A fé é a certeza de coisas que você não se vê. Você está vendo o contrário. E a convicção de algo que você espera. Essa é a fé. Mesmo sem ver, mesmo você vendo tudo ao contrário, você continua crendo e continua confessando a sua vitória, confessando aquilo que você crê no seu coração. Crer no coração e confessar com seus lábios, mesmo que você não veja nada, absolutamente nada favorável. 2 Coríntios
5:7 diz: porque a fé não é por vistas. Amém? Que se você anda por vistas, você não anda pela fé. Se você anda pela fé, você não anda pelo que você vê, não anda por vistas. A gente ainda anda muito pelo que vemos, pelo que ouvimos. A grande batalha da vida é contra os sentidos. Eu já falei isso aqui, mas refresque sua memória. A grande batalha da vida é contra os sentidos que nós temos. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós provamos, o que nós sentimos. Essa é a grande luta. Vocês são de Deus, vocês têm fé, mas vocês precisam acertarem, vocês precisam terem essa estrutura na fé de vocês. Crer no coração. Deus não mente. Deus é fiel. E confessar o que você quer, mesmo sem você ver nada favorável. Sua boca não fala o que está no seu coração. Esse é o seu problema. Sustente. Aprenda a sustentar a sua fé. A não se deixar levar pelo que você vê. Deus fez isso. Ele falou porque ele creu. Deus, o próprio Deus, o Criador, ele teve fé nas suas próprias palavras. Nós devemos ter fé na palavra de Deus e confessar o que nós queremos. O seu filho chega em casa drogado, fumando, cheio de drogas, como se diz, noiado. Os seus olhos, quando vem aquilo, diz assim: não tem jeito mesmo. Já ungi a roupa, já ungi a cueca dele, já coloquei a água, já isso aqui. Mas não é os elementos. É uma questão de fé. O que está na sua boca tem que estar no seu coração. O que está no seu coração. Na hora que houver essa confissão e essa crença no seu coração, você vai ver grandes coisas acontecerem. Amém? Para terminar, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu gosto muito dessa passagem. Paulo disse: eu criei, por isso falei. Porque essa é a estrutura da fé. Eu criei, por isso falei. Não adianta você falar se você não crê no seu coração. Vamos ler essa passagem que eu vou fazer. Vamos determinar que você vai mudar seu pensamento a partir de hoje. 2 Coríntios, por favor. Capítulo 4, versículo 13. É muito bacana isso aqui. Achou? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Veja, tendo o mesmo espírito de fé que Deus tem. A fé que vem de Deus. Tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falamos. Amém? Eu criei, por isso o quê? Falei. Temos crido, e por isso falamos. Não se esqueça disso. Você ora, você determina, mas tudo que você faz é como um castelo de areia. Se desmonta. Quando você confessa a derrota. Quem compreende? Quem compreende? Às vezes você nem percebe que você está conspirando contra você mesmo. Que você está desfazendo o que você fez. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus que Ele não cumpre a sua palavra. Sustente isso. Vai haver mudança para a sua vida. Vai haver cura.
vai haver libertação, vai haver salvação. Salvação dos filhos. Ah, meu filho é incrédulo. Ah, bispo, ele é muito incrédulo. Ele vai se converter. Ah, bispo, o senhor não conhece ele. Ah, o senhor não conhece meu marido. Ah, o senhor não sabe como é que fulano é. Ah, meu amigo, nada resiste à fé. Diga nada, resiste à fé de Deus. A fé que vem de Deus. Amém? Não é fé na fé, nem fé em qualquer outra coisa. É a fé em Deus. Coloca a mão no seu coração. Comece a mudar essa posição agora, a partir de agora.